Oi gente, meu nome é Daniele e eu tenho um Instagram chamado Deixa Brincar, que esse Instagram foi que deu início em mim a ideia de fazer o canal aqui no YouTube. E eu queria contar pra vocês como foi que tudo começou, como as coisas começaram lá no Instagram, lá na Deixa Brincar. Meu filho foi pro berçário muito cedo, ele foi pro berçário antes de 4 meses de vida. Eu precisava voltar a trabalhar e aí eu procurei o melhor berçário que eu podia, né? Como mãe, você procura o melhor para o seu filho. Ele ficava no berçário das 8 da manhã às 6 da tarde. Quando a gente chegava em casa, por volta das 7 horas da noite, eu tinha muito pouco tempo com meu filho, porque ele dormia cedo. Então eu dava banho, dava comida, brincava um pouquinho com ele e ele ia dormir. E essa rotina perdurou até meu filho completar quase 2 anos. A vida seguiu e foi assim. O meu coração ficava muito angustiado de não poder ficar mais tempo com ele. Mas a vida era assim e como muitas mães que estão me assistindo, com certeza, que trabalham fora, vai saber o que eu estou querendo dizer. Nosso coração fica apertado de não ter tempo, de ficar pouco tempo com o nosso filho. Mas era isso que eu podia na época. Todo o tempo livre que eu tinha, eu ficava com ele. Todo o tempo livre. E, né, tava tudo fluindo, a vida tava andando, eu tinha um trabalho muito bom. Um belo dia, eu chego em casa, me abaixo, como sempre, para dar um abraço no meu filho, abro os braços e falo: meu amor, mamãe chegou. E ele veio correndo e me deu um tapa. Então, assim, pá, um tapa em mim. Gente, eu abracei meu filho. Ele estava querendo me dizer algo mais. Por trás daquela atitude tinha um sentimento muito forte de que ele estava de chateação, de raiva. Ele estava com raiva de mim porque eu não estava ali. Ele estava querendo me dizer: onde você estava, mamãe, que você não estava aqui o tempo todo. Eu quero mais de ficar, eu quero mais de você. Gente, eu vou dizer uma coisa a vocês. Aquele tapa ficou na minha mente. Eu coloquei ele para dormir, eu dei banho, eu dei comida, eu botei para dormir. E o tapa não saiu da minha mente. Não saiu, não saiu, não saiu. Eu fui dormir, eu acordei pensando no tapa. Fui trabalhar de novo, eu chego na escola de novo. Mas a inquietação no meu coração só aumentava. E a partir daí eu comecei a orar. Gente, eu orava dia e noite. Eu fiz assim, eu decidi, eu disse assim: Senhor, o Senhor ama meu filho. Se existe uma pessoa que ama mais o meu filho do que eu ou o pai, é o Senhor. Então, por favor, me ajuda a solucionar essa questão. Eu preciso ficar mais tempo com meu filho. E essa solução, só Deus sabia, porque eu não sabia, nem eu sabia como era que eu ia solucionar, porque o meu trabalho, o que eu ganhava fazia parte da composição dos custos da casa. Então, meu marido pagava uma parte das despesas e eu pagava outra parte das despesas. Como é que a gente ia fazer? Eu não podia simplesmente pedir demissão. Enquanto eu orava, algumas coisas eu poderia fazer, né? Comecei a pesquisar na internet sobre atividades para fazer com meu filho. O que eu queria a partir daí? Eu queria que ele esperasse a mamãe dele em casa. Eu queria que meu filho, quando eu chegasse, ele soubesse que ele ia passar um tempo de qualidade comigo. Então eu comecei a pesquisar atividades para fazer com meu filho dentro da faixa etária dele. Então eu comecei a pesquisar na internet e eu chegava em casa, comprei algumas coisas e começava a fazer atividades. Esses momentos com ele foram muito agradáveis. Quando eu chegava em casa, ele já esperava a mamãe dele e eu comecei a fazer atividades com ele. Blocos, massinha de modelar, às vezes ele colocava na boca, eu tirava. Pedras, ele gosta muito de pedras, então eu comprava umas pedras maiores. Criar momentos com Samuel de maneira sistemática. Todas as noites eu chegava do trabalho e começava a fazer as atividades com ele. E aí foi crescendo dentro de mim uma vontade de fazer mais disso. Foi quando pouco tempo depois, a gente viajou para o Canadá.
eu, meu marido e meu filho, de férias. A gente foi pro Canadá. E lá no Canadá eu encontrei uma infinidade de brinquedos educativos. Gente, eram brinquedos maravilhosos, maravilhosos. E aí eu tive uma ideia, eu disse, amor, eu vou levar esses brinquedos para vender no Brasil. E aí pode ser que eu abra uma lojinha na internet, eu vou começar a vender. Porque isso já fazia antes. Todos os anos, quando a gente viajava para os Estados Unidos, eu trazia roupinha, abria algumas coisas para vender e vendia de maneira informal. E aí surgiu a ideia de abrir uma lojinha na internet para vender brinquedos educativos. Não sabia eu que já era Deus trabalhando no meu pedido. Deus já estava assim, ó, minha filha, eu estou trabalhando para lhe dar o que você pediu. E aí, o que acontece? Eu voltei do Canadá e eu abri uma lojinha na internet com os brinquedos que eu trouxe de lá. E isso foi em maio de 2018. Meu filho tinha 2 anos e 4 meses. E eu abri a lojinha na internet e começou a dar certo. Eu comecei a vender na internet e eu achei isso muito massa. E aí, como eu tinha essa outra verba, o que eu pensei? Eu vou conversar com o meu chefe para diminuir minha carga horária e eu ganhar menos. E aí eu conversei com ele e disse assim, olha, a crise no Brasil está aumentando, as coisas estão ficando mais difíceis, vamos fazer o seguinte, diminui minha carga horária e diminui meu salário, eu não tenho problema com isso, pode diminuir meu salário. Ele não aceitou. Ele disse que meu cargo, como eu era gerente, meu cargo era um cargo fundamental, que eu não podia sair mais cedo, que eu não podia... Ele tinha que contar comigo o dia todo lá. E aí foi um balde de água fria na minha cabeça. Eu disse, meu Deus, o que é que eu faço? Gente, eu orava dia e noite. Dia e noite, dia e noite eu orava. E aí, isso foi, gente, em junho de 2018. Vejam como são as coisas. Quando foi em outubro de 2018, meu chefe me demitiu. Meu chefe me chamou para conversar. E disse, Dani, não dá mais. Foi numa boa, tá, gente? A crise no Brasil e tal, enfim, numa boa. Parecia que... Só que assim, ele não sabia que ele estava sendo usado por Deus para me demitir. Quando ele me demitiu, primeiro foi um impacto. Eu, fui demitida. É isso mesmo, fui demitida. Mas com 30 segundos, veio dentro de mim o Espírito Santo falando assim, tu não queria isso? Gente, e aí eu dentro de mim fiz, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Entendam. Uma coisa era eu pedir demissão. Quando você pede demissão, você não tem como justificar. As pessoas poderiam dizer assim, como tu pediu demissão de um emprego desse? Teu emprego era tão bom, tu ganhava tão bem. Teu emprego, como é que tu pediu demissão? A outra coisa é eu ser demitida. Eu ser demitida tá justificado. Justificado. Ninguém vai poder chegar assim pra mim e dizer assim, você é louca de pedir demissão. Dentro de mim, eu fiquei muito feliz. Olha, quando eu falava com as pessoas, fui demitida. As pessoas falavam assim, fui demitida. Não fica triste não. Não fica triste não, porque era a melhor solução. A melhor solução. E aí, o que acontece? Tudo estava resolvido, né? Tudo resolvido. Só que não. Em outubro, dia das crianças, o que aconteceu? Eu vendi todo o estoque. Eu vendi tudo que eu tinha. Tudo que eu tinha eu vendi num mês. E aí o que aconteceu? Eu não tinha mais o que vender. Não tinha o que vender, eu não tinha o que fazer mais. E aí começou, eu fiquei, Senhor, se o Senhor me tirou do trabalho, algum propósito o Senhor tem na minha vida. Algum propósito o Senhor tem, né? Dentro da gente dá aquele medo, a gente dá uma ansiedade, gera uma ansiedade, mas eu estava confiante em Deus. Mas Deus sabe a hora certa de responder nossas orações. E aquele momento era o momento certo. O que aconteceu? A gente já tinha uma passagem comprada para os Estados Unidos em fevereiro desse ano. E aí eu disse, bom, quando eu for para os Estados Unidos eu compro mais coisas e eu trago para o Brasil para vender. Vai ser essa a minha solução. E aí passei novembro, dezembro, janeiro com meu filho.
Só o Instagram, que eu tinha aberto para vender, como é que eu ia fazer? Eu não tinha mais estoque. Aí eu tive uma ideia. Eu falei, bom, eu vou então começar a compartilhar as coisas que eu faço com meu filho. Eu fazia atividades quase todos os dias com ele e eu comecei a compartilhar as atividades que eu fazia com meu filho. Só que essas atividades que eu faço com meu filho, que eu fazia com meu filho, fez mais sucesso. Assim, todo mundo, eu comecei a ganhar mais seguidores. Eu não tenho muitos, mas eu comecei a ganhar mais seguidores, né? E aí fomos para os Estados Unidos. Quando a gente foi para os Estados Unidos, antes da gente ir para os Estados Unidos, eu comecei a orar e comecei a perguntar a Deus se era isso mesmo que Ele queria para minha vida. Por quê? Porque eu tinha pouco dinheiro. Eu estava com a minha indenização e eu falei assim, Senhor, será que vale a pena eu gastar minha indenização lá nos Estados Unidos, trazer coisas para o Brasil para vender? Será que é melhor arrumar emprego, outro emprego? O que me ajuda a entender o que o Senhor está querendo para minha vida? Foi quando eu comecei a orar e senti muito forte dentro de mim que não era para eu trazer. Não era para eu trazer nada dos Estados Unidos para vender. E eu fiquei, gente, se Deus está me dizendo isso, gente, era um sentimento muito forte, tá? Que não era para eu trazer. Se Deus está me dizendo isso, para não trazer, algum propósito Ele tem. E aí eu aceitei. E decidi confiar completamente de que Deus estaria providenciando. Minha gente, a gente foi para os Estados Unidos, passamos 16 dias lá, numa férias maravilhosas. Quando voltamos dos Estados Unidos, as coisas aconteceram, que isso aí é para outro vídeo. Com 2 semanas, nós viajamos para o Canadá de novo. Olha, se eu tivesse trazido coisas dos Estados Unidos para vender, eu não ia ter como vender. Eu só ia ter gasto dinheiro e eu não ia ter como vender, porque eu viajei em seguida para o Canadá. E aí, o Instagram da Deixa Brincar, que já estava muito legal, assim, eu estava recebendo feedback muito bom das pessoas, eu decidi manter o Instagram, só que com apenas as atividades que eu fazia com meu filho. E eu fui passar uma temporada no Canadá, e eu fiquei no Canadá até final de maio. Eu voltei pro Brasil no início de junho, pra cá, pro Brasil. Quando eu voltei, eu tô com o Samuel em casa, esse período, e eu e meu marido decidimos que eu não ia trabalhar, não ia voltar a trabalhar agora. O mais importante pra gente agora é a educação do meu filho, a educação do nosso filho. Então, assim, eu tô amando a vida de dona de casa, eu gosto de fazer comida pro meu marido, eu gosto de cuidar do meu filho. Enfim, eu tô vivendo essa fase hoje na minha vida. E aí eu me dedico no Instagram, lá no Deixa Brincar, eu vendo algumas coisinhas lá, poucas coisas eu vendo. Tem semana que eu vendo, tem semana que eu não vendo, mas esse não é meu foco. Meu foco de verdade é passar tempo com meu filho. E aí eu compartilho isso com outras mães. E eu quis compartilhar essa história com vocês porque eu sei que muitas mães vivem um dilema de não ter tempo com seu filho. E a coisa que eu posso dizer é, o tempo que você tiver com ele, dedique totalmente a ele. Faça atividades que você possa brincar com ele e ele saber que você preparou tudo aquilo para ele. Que você gastou tempo para preparar, para ficar, que você tem prazer em ficar com seu filho. Isso é que é importante, sabe? O recado que eu quero dar é, peça ajuda a Deus em tudo, em tudo, em tudo. Eu peço ajuda a Deus para educar meu filho, eu peço sabedoria a Deus para tudo. Peço sabedoria a Deus e com fé. Eu não sei qual é o sonho que você tem, eu não sei se no seu caso é deixar um trabalho, é deixar o que é. Porque às vezes isso também não é a solução. Deus tem uma solução diferente para cada pessoa. Então, pense, ore, entregue, confie a Deus o seu futuro. E que tudo vai dar certo. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui. Se você tem alguma dúvida, comenta aqui. Eu vou gostar muito de interagir com vocês, saber se vocês gostaram. Esse é o primeiro vídeo. E eu vou fazer outros sobre educação infantil, sobre a minha rotina com meu filho. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até a próxima.